Programa não recomendado para menores de 14 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Gente, um comentário que eu tô olhando, duas coisinhas rápidas sobre o Amstrad do João que eu tô olhando aqui. Ele só tem uma porta de joystick. Sim. Tem uma porta aqui, user ports I/O, que você tem que vai ter que subir. Esse user port é pra dizer que é controle e a saída de som. Essa porta é a saída de som. Do outro lado, olha a coisa bizarra. A saída de som P2 dele é de um lado, mas o volume é de outro. E outra coisa, fabricado na China dos anos 80, Coreia. É. Sim, a Amstrad é uma coisa... Atrás tem uma porta de impressora, pelo visto proprietária, monitor e a força, e uma porta pra disco. Detalhe, ele tem alto-falante embutido. O som não é do monitor, é DEP. É só uma última observação, antes da gente passar para softwares mais sérios, digamos assim. A Induscomp, que era representante autorizada da Amstrad na Espanha, e que depois virou Amstrad Espanha, quando foi comprada por Alan Sugar, ela deu origem a duas empresas da Era de Ouro, software espanhol, né? Que é a Operasoft e a Ziggurat. A Operasoft, entre outras coisas, La Abadia del Crimen. Isso vocês deviam saber de cor e saltear. Foi desenvolvido direto, as duas primeiras versões, né? Pro Amstrad CPC 6128, pro CPC, e pro Spectrum 128. Olha aí. Aliás, dois jogos que o João não citou aí, que tem pra Amstrad, né? É o Space Harrier 2. 2 não, 3. Lemmings. Não, é 2 mesmo. Não, falando 3. 3, não, vou falar 4 jogos então agora. O Bryson, que eu vi o vídeo, pareceu melhor que o da MSX, o Contra, né? Space Harrier 2, Lemmings, e um que o Sander vai falar que é melhor que o do Amiga, o Final Fight. Eu achei ele lento. Só um detalhe, a versão do Double Dragon dele é muito próxima à versão do Amiga. Tudo bem, não quer dizer muita coisa, porque a versão do Amiga não é muito boa, mas considerando que ele é um 8-bit, ficou muito legal. A gente deixa no show notes aí a lista dos top games pro pessoal se divertir. Isso, tem o preço da peça. E tem um jogo que a gente não pode deixar de falar. Está rolando um port do Serra Pelada para o Amstrad. Quem tá fazendo isso? É um cara lá de fora. O cara lá da Espanha. Até comunicou o autor original, Renato Giovanni, e ele está fazendo um port para... É um espanhol que tá fazendo isso, né? É um espanhol da Espanha, exatamente. Porque eu sou um espanhol do Brasil, né? Exatamente. Falando de homebrew, como a versão do R-Type foi um port tosco do Spectrum... Pô, sacanagem. O cara fez aquele port em 2 semanas. Foi o prazo que a Activision deu pra ele. Tudo bem, continua sendo tosco. Só é um tosco rápido. O ET é uma lenda até hoje. E foi feito em uma semana também. Foi feita uma versão para o Amstrad 128 decente do R-Type. Procurem que essa versão é muito boa. Só roda no 6128, né? 6128. É de drive, 128K de RAM. Ou se você conseguir expandir e conectar um flop no 64, que é possível se você achar a interface. Eu vi a interface lá em Madrid, eu passei longe dela. Porque é cara? Para evitar o momento banana, né? É, porque eu teria que trazer o drive inteiro do João. Vamos falar de aplicação, que é de brincar, vamos falar de aplicações sérias. Isso. Um micro de 8 bits, uns 80 colunas, o que ele rodava? CPM. Certa resposta. Ou seja, tudo do CPM. Sim, nada de bizarrices no flop. Quer dizer, tirando o formato do disco já era. Inclusive, ele chegou a ter aplicações desenvolvidas da própria Digital Research, que usavam o GSX, que era o modo gráfico, edição gráfica do CPM. Olha aí. Você tinha conhecido DBase 2. DBase 2, hoje tá... Tinha algumas ferramentas de desktop publishing. O TazWord, que deu origem a alguns editores de texto do MSX, também era o TazWord. Não, o TazWord tem pra costa dos micros ingleses. Tá certo.
Certo, enquanto as outras originalmente também... Tem o Locksmith, tem as ferramentas também. E deu origem ao OpenOffice, né? Isso, o StarWriter, depois virou StarOffice, e aí agora OpenOffice barra LibreOffice. E que surgiu no CPC. Quem viu o nosso episódio, acho que a gente comentou no episódio 42 de um editor de Adventures chamado The Kill, houveram pro Amstrad 7 editores de Adventures, e o GAC também, que era o editor usado pro ZX Spectrum, também tinha ferramentas de programação, ferramentas gráficas. Olha, eu até vou falar uma coisa, eu acredito que o Amstrad, na sua versão 6128, foi o micro inglês para se rodar aplicações CPM. Ô Ricardo, e pra terminar, né, o Symbiose. Sim, a gente pode citar o Symbols, né? O Symbols é um ambiente gráfico. Pra quem não conhece a história do Symbols, a turma do MSX conhece melhor, tem sempre a gente alguém falando, e tem um pessoal que tá muito interessado hoje em dia em mouse pra botar no MSX por causa do Symbols. O Symbols é um port... um software, na verdade, feito um ambiente gráfico baseado levemente na cara do Windows 95/98, feito por um alemão chamado Prodraton. E ele fez para Amstrad e ele implementou um monte de coisa, incluindo um sistema de arquivos novo. Fez para Amstrad, CPC, ele fez para MSX e ele fez, agora vamos falar também desse cara, ele fez pro Amstrad PCW. Sim. Aliás, só um detalhe, o Prodraton ficou parado muito tempo no desenvolvimento dos símbolos e há pouco tempo ele mandou uma mensagem: oi gente, voltei. Voltei a produzir. Rapidamente, isso é uma versão 2.1 do Symbols. Estou vivo. Cara, é bom, hein? Aliás, a gente estava comentando a similaridade do Amstrad com o MSX. Em 2 meses ele portou. Ele comprou o MSX, aprendeu e portou o Symbols do Amstrad para o MSX. Hoje em dia ele mantém o desenvolvimento das 2 versões. Em paralelo. Hein, João, você falou que o 128 era a plataforma CPM inglesa. Eu diria que o PCW também competia com ele nesse quesito. Ah, sim! Vamos falar do PCW, que de certa forma é um irmão do... É um irmão meio afastado. Talvez um meio irmão. É porque a gente já comentou lá atrás que uma das preocupações do Alan Sugar era, e sempre foi, de, tipo, vender computadores que a massa pudesse usar. E aí a história, o que é o PCW? PCW veio a partir de uma ideia de produzir um computador que pudesse substituir a máquina de escrever. Alguns não vão lembrar, mas existia um tempo em que as pessoas iam escrever para ter texto, datilografar, uma coisa chamada máquina de escrever. Você pegava um papel, colocava na máquina de escrever, digitava o seu texto, e caso você errasse, você não tinha undo, você tinha que usar liquid paper. O corretor da máquina, se ela fosse eletrônica. Isso. Mas aí veio depois, falando nos anos 80. Ah, sim. Não tinha máquina de escrever eletrônica nos anos 80. Você apagava fisicamente do papel e redigitava, redatilografava, não tinha digitar, datilografar. Eu fiz curso de datilografia nos anos 80. Não aprendi nada, tive que aprender depois. Eu cheguei a fazer com um livrinho que minha mãe tinha, fazia em casa. Eu fiz numa máquina de escrever mesmo. Eu queria fazer no micro, né? Mas não deixaram, ia gastar o teclado. E aí... Considerando que era do Expert, eles tinham razão. Mas não sabemos disso em 86, né? Então... Intenção de mãe. Pois é. E aquela história, precisamos de um computador para substituir a máquina de escrever. Beleza, vamos fazer um computador. Vamos chamar o computador de WPC. Sim, que aliás, César, essa ideia não é exclusiva do senhor Lord Sugar. Isso é uma ideia até por uma questão de regional. Não veio antes. Aí, se você for comparar, você vai ver, por exemplo, o Canon Cat, do Jeff Haskin. Os Apuro japoneses. Era isso que eu ia falar. Os Apuros, por uma questão regional, os Apuros eram os primeiros da Panasonic e da Sony eram bem começo dos anos 80, 82, 83. A linha, por exemplo, MSX da Nacho, que todos eles têm impressora embutida. Exato. Porque eles têm modo de uso. Inclusive, tem um Nacho na UFS 4500F que tem uma impressora embutida na carcaça. Exatamente. O papel, tem uma chave que ele no modo apurou, outra em MSX e pronto. E vambora. Beleza, aí aquela história. Aí ele chamou os os parceiros de sempre. Os brother da equipe de engenharia. Esparsa. Assim, ó, precisamos de um computador que possa ser utilizado para processamento de texto. Beleza. E vamos chamar de WPC, hoje Processing Computer. Tio, WPC é Woman Police Constabulary. É um acrônimo usado na polícia inglesa para apontar a polícia ao feminino. Is there life on Mars?
Não dá. Não dá, né? Vai ficar estranho. E aí trocaram pra PCW, Personal Computer Word Processor. Ou Joyce, que era a secretária do Alan Sugar na época. Exatamente. Olha lá, ele foi lançado em 85 e é literalmente talvez o produto mais longevo da própria Amstrad. Uau! Até 96, 11 anos. O detalhe, ele não era um processador dedicado, ao contrário de equipamentos da Wang e outros que tinha cara de computador com teclado e monitor, mas só fazia uma coisa na vida, que era editar texto. Não, era um computador completo com sistema operacional que você podia rodar qualquer aplicação de CPM, mas tinha aquele software embutido para edição de texto e ele era gentilmente voltado para edição de texto. Não tinha jail, né? Não tinha jail. Gente, na Wikipedia diz que ele foi de 85 a 98, foram vendidos, segundo a Wikipedia, 8 milhões de máquinas. Isso dá medo. É aquela coisa, você comprava com tudo, já comprava a máquina e já comprava a impressora, e deixar tudo juntinho lá no pacote e você só ia... Diria que esse sim foi o Apple II da Amstrad. Eu não diria que foi o Apple II da Amstrad. Sabe por quê? Porque na realidade, a Apple nunca chegou, tirando o 2GS, a Apple nunca chegou a vender um Apple II. Tá, pode ser em termos de tempo, mas a Apple nunca chegou a vender um Apple II que o cara chegasse em casa e já começasse a trabalhar. Porque essa era a preocupação do Alan Sugar. Um computador, o cara pudesse trabalhar logo que tirasse da caixa. Então era o Macintosh da Amstrad. Era o Macintosh da Amstrad. Pode ser. Aí, gente, eu não aprendo. Eu voltei pro eBay UK e procurei por Amstrad PCW. Achei um a 6 libras e 95. Não, chip da Inglaterra, carro, chip da Inglaterra. Fecha que esse monitor é pesadíssimo. Fechei. Esse monitor é 8 quilos. Vamos lá, o que tinha o PCW? 8 quilos de monitor. Acho que só de olhar pra página eu fiquei mais pobre. Fala, Juan, olha a pauta. O que tem no... Tinha no PCW? Pauta. Muito foco. Respirar. O João tá respirando ainda. 80 de 4 MHz, 256 ou 512K de RAM, né? Uma bank switch na parada, 2 drives de disquete de 3, aquele maluquésimo de 3 polegadas, modo de vídeo de 90 colunas, 720 Blue 256, 2 cores, fósforo verde, é um mic profissional mesmo. Sim. Porta serial para ligar um mouse e obviamente o teclado. E obviamente a porta de impressora, né? Ele vinha com você comprava ele com um conjunto com uma impressora Margarida, que eu acho que ela vinha junto, você não comprava separada, porque ele não tinha muito propósito separado, e tinha uma entrada para entrada de joystick, chip de som, coisa, isso aí era uma coisa que não tinha na máquina. Se bem que nesse meu último momento banana, apareceu disco de jogos para o Amstrad PCW e apareceu umas o pessoal andou fazendo hacks portou alguns jogos, fizeram até um hacker para ligar o joystick via porta serial. Isso que eu ia dizer. A Ultimate, a famosa empresa dos jogos Filmation isométricos, portou o Knight Lore e o Batman pra ele. São nativos. Basicamente o vídeo totalmente diferente, né? Um modo gráfico diferente dele. Sim, acredito eu que se duvidar deve ter até elite pra ele. Não, porque não tem como tocar no Brasil. Não duvido. É o tipo do jogo que justamente não deve ficar ruim nele nesse vídeo. Exatamente. Em termos de software, que ele trazia o CPM Plus e o LocoScript, o processador de texto da Locomotive, já na ROM. Ou seja, não tem desculpa, tá lá. Outros aplicativos e até linguagens eram fornecidos em dist. Provavelmente uma dessas deve ser o próprio Locomotiva Base. O pessoal percebeu que a máquina era aberta e começou a fazer planilha, banco de dados, agenda, e foi vendendo essas soluções separado, né? Por que não, né? Curioso, é um computador do qual parece que ninguém ouviu falar. Ô João, a rigor já vinha com o Malar Basic da própria Locomotive Software. Também apareceu em outros lugares que nós vamos falar depois desse caso que apareceu, né? Mas é óbvio, como botava lá o disquete, você podia rodar. Só tinha uma máquina que não rodava CPM Plus / LocoScript, mas vamos falar dela depois. Vamos esperar, vamos continuar falando aí. Os modelos, basicamente, no lançamento, quais foram aí? PCW 8256, que é o Joyce, e o PCW 8512, que é o Joyce Plus, 256, 512K de RAM. E a Schneider vendeu os PCW na Alemanha como Joyce. Eles curtiram o nome. E eles vinham com o LocoScript versão 1. Isso. Depois teve em 87 o PCW 9512, agora com monitor de fósforo branco e com LocoScript 2. Em 1991, eles fizeram upgrades para as linhas modelos 9256, 9512 com drives agora. Finalmente! De 3,5
veio como todo mundo, 720K, com a opção de usar uma impressora já extinta da Canon. Sinal desse tempo, né? Aí em 93 eles fizeram uma besteira. Pegaram o 9256 e fizeram uma versão mais barata, que era o PCW10, que era o 9256, né? Com a versão mais antiga do LocoScript 1.5 e que não vendeu quase nada. Foi um fracasso e foi rapidamente substituído por um outro modelo. Aliás, uma curiosidade, quem quiser se divertir, vejam o teclado do PCW10. Tô olhando o teclado dele. É o teclado do CPC Plus. Beleza. Cara, agora... Né? Cost cut at its best. Só uma curiosidade. Eu tô olhando assim, eu acho estranho a impressora em cima do monitor. Eu tô achando que é tira, não. A impressora é fixa em cima do monitor. É? Exatamente. Meu Deus do céu. Que coisa horrenda. Caramba, minha pera, fixa não é. Ela tem um lugar, olha só, lá pelo meio, de lado. É o lugar para se colocar ela, mas ela não é o mesmo gabinete. Mas mesmo assim, caramba. Mas era feio, mas poupava espaço. Se em situações que precisava ter espaço lateral, você colocava a impressora em cima, né? CRT tem essa vantagem, né? Tem espaço para se botar as coisas em cima. Aguenta peso. Um insight aqui que eu tive. Se o modo gráfico dele não seria o modo gráfico do Hércules? É menos resolução vertical. O Hércules vai até 348. Isso tem cara de ser um que é de 6845. É isso que eu ia cogitar. Assim, era ultimato puro, sem sprite, sem nada. Exato. E aí, 95, gente. E aí o que aconteceu? Em 93, né? 93 foi o 10. Em 95, aliás, a Amstrad lançou o PCW16. O PCW16 é uma coisa completamente diferente Dos anteriores. do resto da linha. Eram uns 80 16 MHz, Uau. 1 MB de RAM, resolução VGA, drive disquete de 3,5, Finalmente. De 1.44 dessa vez. uma memória flash de 1 ou 2 MB, dependendo do lugar, e uma interface gráfica chamada Roseanne. Sim, vinha com interface gráfica, que eu tenho a impressão de que foi utilizado em outros produtos da Amstrad. Foi reciclado. Pelo menos a ideia geral acabou influenciando um outro produto da Amstrad. A gente vai falar dele depois, né? Não foi assim um grande sucesso, porque em 95 o principal concorrente dele, que eram os PC compatíveis, já eram suficientemente baratos. Não compensava. Mas fica a ideia. Assim, em 95, gente, um clone de PC mesmo usado, com a versão do LocoScript MS-DOS, já era muito mais barato e tinha muito mais recurso do que você comprar um PCW. Então esses caras não venderam muito. Parece que tinha unidade até de PCW16 que foi assim, você encontrava novas lojas inglesas. E aí vem a curiosidade, todas as curiosidades, é que em algum momento desse universo, que a gente falou que a Amstrad tinha duas linhas de computadores, né? Alguém lá cogitou unificar o PCW e o CPC num projeto chamado ENT, é o Arnold Number 2. Só que é um projeto que assim, geraram protótipos, até parece que um foi vendido no eBay em 2005, mas não deu em nada. E o outro mico que eu acho que acabou sendo, que a ideia geral acabou influenciando, embora sejam coisas completamente diferentes, o que aconteceu? Nos anos 90, a Amstrad começa a se encaminhar para a computação móvel, para mobilidade, e aí o que ela fez? Ela pegou um micro da Citizen. Um projeto da Citizen, né? Foi usado até pela Tandy. Era o padrão. Quando você via uma empresa ocidental tendo uma linha de computadores portáteis além dos computadores pessoais, na maior parte das vezes era um projeto japonês com rebranding, relicenciado, etc. Tipo da Tandy, né? Que também fez isso. A própria Tandy vendeu esse mesmo modelo aí, que é o WP12 e o WP3. Então, assim, lá no começo... E aí, em 92, lançou a linha NC, o Notepad Computer. O bebê do Alan. O bebê do Alan. Tem o NC100 de 92, em 93 os NC150 e NC200. Aliás, nesse momento o meu NC100 resolve aparecer pra ouvir a gravação, já que falaram dele. Oi. Giovanni também tem um, né? Eu também tenho um. Nossa, de onde que ele veio, né? Aham. São basicamente, esses três são muito parecidos na verdade, se você for olhar no final das contas. C80, 4 MHz, 64K de memória ou 128K no NC200, tela LCD, 480 por 64 no 100 no 150 e 480 por 128 no NC200, porta paralela, PCMC e serial. E acabou. A ROM tem lá calculadora, agente de compromisso, de telefone, uma luz de terminal, o Protest, que é um processador de texto que também já era vendido nos Amstrad CPC, e a coisa mais louca de toda, né? O interpretador de BBC Basic. BBC. Inclusive com os comandos de VDU, que é o BBC.
Nossa. Em Z80, né? Que era nativo de 6502. Pois é o caminho contrário. Funciona com 4 pilhas AA, que dá mais ou menos uma semana de uso, para eu conseguir constatar aqui. Mas você pode também utilizar uma fonte externa de 6 volts, só lembrando que os ingleses são malucos e invertem a polaridade. Não, o japonês também. Você tem um 200, né, César? O meu tem também. Eles também fizeram o 200. O 200 ele tem uma carinha mais de notebook, tem um drive de disquete 3,5, não 3 polegadas. Eles acrescentaram da cara do notebook, né, de clamshell e tudo mais, um programa que é uma planilha de cálculo. E a grande curiosidade é nosso personagem volta a aparecer aqui, né, que coube o Alan Sugar escreveu a primeira seção do manual, né, César? A primeira página do manual foi ele que escreveu. Inclusive na carta que ele escreve, quando o cara recebia um NC100, ele dizia: eu tenho vergonha de dizer que, como presidente de uma das maiores fabricantes de computadores da Europa, eu nunca consegui usar um computador. Né? É sério, né? O cara escreveu isso no manual do computador? Sim. Escreveu, terceiro parágrafo. E olha, eu consegui usar esse... Vou ler terceiro parágrafo em inglês. Por favor, perdoe minha pronúncia. É pedância? Alguém vai reclamar? Porque tem sempre alguém reclamando desse podcast da nossa pronúncia de alguma coisa. Eu vou comentar em inglês porque eu acho que explica, eu não diria apenas o NC, mas eu acho que toda a lógica de como o Alan Sugar construiu computadores. Ou por que ele construiu computadores. Yes, I'm embarrassed to say that, as the chairman of one of Europe's largest manufacturers of computers, I have never been able to use one. A while ago, I called a meeting with some of my engineering staff and explained that I wanted us to make a simple-to-use computer. I explained that I am not interested in knowing what's inside the machine and what the specifications of the machine is. I just wanted a machine that is simple to operate and understand it. E aí, como resultado disso, veio o NC. Isso. Mas eu acho que isso tá correndo em toda a linha Amstrad, se você for olhar no final das contas. A questão da simplicidade, tipo, da pessoa não precisar fazer muito esforço para usar o computador. E aí vai desde a venda do... Já viu com o monitor, já cabo só... Site integrado. Até a ideia de você fazer um computador baseado em processamento de texto, que é o que as pessoas realmente faziam em termos de texto, coisas sérias, ali no meio dos anos 80 e início dos anos 90, com o computador, no final das contas. Hoje o grosso é processamento de texto, né? Hoje mais se usa processamento de texto. Usa-se muito mais o processador de texto do que planilha. Então, isso eu acho que parágrafo, eu acho que essa carta, aliás, eu acho que ela explica, ela é quase um resumo de toda a trajetória do Alan Sugar entre os computadores. Mas enfim, vamos passar pra frente? Agora a gente volta um pouquinho no tempo pra fazer a alegria do João, né, João? Já que estamos falando da trajetória dele, falar de um ponto importante da trajetória da Amstrad, né? Quando ela pegou e pisou na cabeça dos maiores concorrentes. Qual o coisa do tipo? Lembrar que a Sinclair estava no auge, mas era um mercado, como já comentamos, extremamente volátil, as coisas eram muito rápidas, e se uma empresa cometesse um erro, ela perderia muito dinheiro e podia ter um problema muito sério. E a Sinclair cometeu 3 erros. O C5, o carro elétrico, a TV 80, que era aquela televisãozinha portátil com tubo CRT, era portátil de bolso, e o Sinclair QL. Desculpa quem gosta do Sinclair QL, mas sim, ele foi um mico, pelo menos na época. Todas as 3 pessoas que nos acompanham, que tem Sinclair QL, mas Sinclair QL é uma bomba. Alguns iam querer te bater com o Sinclair QL, cuidado. Te fazer comer uma fitinha de microdrive, cuidado, não. Mas aconteceu. O que aconteceu? A Sinclair quebrou. Então, tava numa situação financeira muito desfavorável, e aí chegou a Amstrad no ano de 1986 e, bem, chega pra cá. Do R$10. Do R$10, do Armariola e um Choquito, comprou a Sinclair, para desespero dos sinclairistas mais fanáticos. Só que ele não matou a marca Sinclair e não matou os micros. Vamos fazer dinheiro. Com exceção de um. O QL. Sinclair QL, aquela bomba, foi devidamente enterrado. Mas também se não matasse o QL, achou estranho, né? Ele ia morrer sozinho. E ele pegou, lançaram 2 novos modelos do Spectrum, lançaram o mais 2 e o mais 3, ambos com cara de Amstrad CPC, visto que eles têm o mais 2 tinha um cassete embutido na carcaça e o mais 3 tem um microdrive. O mais 2 ficou com cara de 464 e o mais 3 com cara de 6128. O mais 2 teve 3 revisões, uma revisão que saiu cinza e outras em gabinetes pretos, e com os devidos equipamentos que nós já tínhamos citado, colocado na carcaça. Não havia muita diferença do Touch Rack, o ZX Spectrum 128. Não havia muita diferença dele, e tiraram a linha de montagem da Inglaterra para baratear custos, e aí jogaram a linha de montagem para Ásia, Hong Kong e Taiwan, que junto com a Coreia eram a China de
de hoje em dia, fazer o papel da China. E a gente vai voltar a esse assunto melhor no futuro. Quando for falar da Sinclair. Quando for falar melhor da Sinclair, mas basicamente eles tiveram essa situação. Então, ainda foi produzido durante um tempo, eu não lembro até quando. Até 92, se não falha a memória. 92 né, fabricado, e daí por diante dançou-se. Só um adendo aí, a especificação do hardware em si, ela não mudou em nada do último Spectrum da Sinclair para a série já Amstrad. Mudou, assim, alguns recursos de mapeamento de página de RAM e ROM que só fizeram dando problema com jogos que eram mal programados para isso. E Y fala que é incompatibilidade. E a grande curiosidade, assim, a Sinclair, como continua existindo como empresa, né, todo o Spectrum, ele fala Sinclair em todos os lados, até o momento que você abre o gabinete e você lê um Amstrad na placa-mãe. Na tela de boot aparece Amstrad também. São os únicos lugares que aparecem, na placa-mãe e na tela de boot. Pois é. De clone de PC, nós já comentamos que a Amstrad andou, ela fez o PC 1512, uma passagem muito rápida, e o PC 1640. XTs. Que eram XTs, com possibilidade de rodar CPM também, tinha a opção de rodar o Gen da Digital Research, impressionante, tava com CPM. Aliás, uma coisa, quem foi que deu essa ideia de ficar dando número pra Amstrad? Foi quem? A IBM? Acho que o consultor da IBM que deu as ideias pra eles. Mas os deles fazem sentido, né? O PC1 tem 512K de RAM e o PC1 com 640K de RAM. Faz algum sentido. Os códigos deles eram mais inteligíveis. Aí depois ela teve o PPC 512 e o PPC 640. O PPC provavelmente de Portable Personal Computer. Vinha com uma mochila de transporte. Primeiro portátil da Amstrad e ator coadjuvante no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Alguém aqui viu esse filme? É com aquele cara que faz careta lá. Bite my shiny metal ass. Jim Carrey. Em resumo, só o Giovanni viu. Não, ele aparece como curiosidade. Ô João, basicamente, você fica meia hora no Tumblr, alguém solta um gif de Brilho Eternamente Sem Lembrança. Ai, caramba! E Geralmundo e Michel Gondry também fez muita coisa legal depois. Essa máquina era baseada no NEC V30, ou seja, era um XT, rodava MS-DOS ou DR-DOS, tinha uma bolsa de transporte e o mais assustador, podia operar com pilha, 10 pilhas médias. E vocês achando que botar pilha no teclado do PC Júnior era uma coisa fudeda. Que não é pilha A, não, é o barrilzão, não é o barrilzão imenso, é o grande, mas são 10 trojobas daquelas, só aquilo já devia ser metade do peso da máquina. Ele tinha mais pilhas médias do que aquele Pegasus, aquele carrinho de controle remoto. Não sei. Se eu não me engano, o Pegasus era 6 ou 8. Uma coisa curiosa desse micro aí é que ele se fechava todo numa caixinha. Você abaixava o LCD e o teclado você girava e tapava. Ele ficava com uma aparência de um Tupperware e cabia na mochila. Acabei de botar o link aí. Além do mais, temos o Amstrad PC20, que era bege, e o Sinclair PC200 preto. Peraí, que aí, momento, volta da picaretagem. Exatamente, no momento lá, na mesma placa do Portable PC, vamos falar, foi produzido o PC20 e o PC200 com a cara de Atari ST, o Amiga. O PC20, ele saiu com a marca Amstrad, em bege, e o PC200 saiu com a marca Sinclair, preto. Aliás, foi a grande frustração dos espanhóis, que eles achavam que havia um mega, ultra, super Spectrum, e de repente o que eles receberam nas lojas foi um XT que ligava na televisão. Uma concepção parecida com aquela da Commodore USA, né? Era um PC chumbrega com cara de gabinete Commodore. E a última investida deles na linha dos clones foi o Mega PC 386SX, que era um computador, um PC, um AT386SX com um Mega Drive embutido. Uma placa ISA. Tinha uma tampinha uma tampa móvel, trocar entre a parte para colocar o cartucho, os joysticks e a parte com o drive disquete. Você vai lá, vira, coloca, ora é um Mega Drive, ora é um AT386SX. Um abraço pro Alfredo Henriques, nosso amigo, que sonha ter um desses. Sim, pra fazer companhia com o Tera Drive dele. Até porque conceitualmente o micro da Amstrad seria o Tera Drive europeu, conceitualmente. Vai lembrar que o meu monitor, tá, gente? O monitor VGA de 15, chaveou, ligou, funcionou. Além disso, o que temos? Um PDA. Ainda em 93, né? Em 93 é o Amstrad PDA 600, lançado em 93 e baseado no Z8S180. Sim, é um Z180. Pra quem acha que ninguém usou 180 pra nada, tá aí. Alguém usou. 128K de RAM, tela de LCD monocromática, sistema de reconhecimento de escrita que precisava ser calibrado tal como era o Newton da Apple. Vale perguntar, esse
sistema de escrita era ele pegava escrita cursiva ou era como o do Palm, que tinha o grafite? Não, é cursiva. Na realidade, tem que observar que uma das grandes diferenças acho que foi o sucesso, um dos sucessos da Palm, foi ter entendido que era mais fácil o ser humano aprender a reescrever do que a máquina aprender como o ser humano escreve, nos anos 90. Sim, eu nasci a escrever usando o formato, pegar o grafite. Se eu pegar um Palm velho, eu não consigo escrever. Então, porque você pega o Newton tenta reconhecer a tua escrita. O Amstrad também. Aliás, ele tinha um Z8 só pra fazer isso. O Z8, pra quem não sabe, é o meu controlador da Zilog, tá? Ele tenta reconhecer a tua escrita, como o Newton. E não por acaso, os dois eram muito mais potentes do que era o Palm, mesmo o Palm usando um Dragon Ball. O Palm original. Uhum. E aí ele foi produzido até 1995 e veio uma empresa chamada Tandy, que chegou, comprou todo o estoque e revendeu nos Estados Unidos. Fez a limpa do estoque. Passa pra cá. Não comprou todo o estoque, eu tava lendo um fax sobre isso, o cara falou assim, não comprou só os modelos, comprou todos os acessórios. O cara mandava no fax, não ligue pra Amstrad pra perguntar de acessório. A Tandy comprou tudo. Yes, we can. E aí a última investida nessa área foi o e-mailer. O e-mailer, na realidade, ele tá bem longe em termos de tempo e de escopo do que a gente falou, que é um telefone fixo, inteligente, que, entre outras coisas, acessava a internet via discada e também, entre outras coisas, drenava dinheiro pro bolso de Lost Sugar, já que ele usava extensivamente números premium para as coisas. O primeiro modelo saiu em 2000, dane-se, saiu, beleza. O segundo modelo, o e-mailer Plus, e o terceiro modelo, que era o E3, podiam rodar jogos de Spectrum. É sério, gente, alguém enfiou um emulador de Spectrum dentro do equipamento. Na visita que eu fui no TINMOC, né, no National Museum of Computing em Bletchley, tem o e-mailer lá, acho que mais de um. Numa das prateleiras, que você for as fotos, já tem um e-mailer lá em cima, no alto da prateleira. É tecnicamente considerado um computador, né? Algum técnico engenheiro da Amstrad que devia ficar muito tempo em espera de atendimento de 0800, o cara pensou, vou botar alguma coisa pra jogar Manic Miner enquanto eu espero aqui, meu número C. Eu chegar no atendimento. We bought it to help with your homework. We bought it to help with your homework. E pronto, a gente volta, particularmente depois do Pempage não ter sido um grande sucesso. A Amstrad começou a vender set-top box para TV satélite. Foi o primeiro caminho da Thomson. Isso, acabou saindo por esse caminho. E hoje, a Amstrad continua existindo. A Amstrad hoje é uma subsidiária da British Sky Broadcasting e vende set-top box da BSkyB, que é Sky inglesa, e da Sky Itália. Eu acho que eles chegaram a vender pra Espanha também. Aliás, uma coisinha, eu já tenho um tempo, eu tava numa loja de itens domésticos e eu vi um aparelho que parece um aquecedor de mamadeira ou coisa do tipo e tava lá, Amstrad. Eu tirei uma foto. Você acha que é um aparelho talvez mais antigo, né? Porque hoje eles só fazem isso. A Amstrad hoje em dia só são fornecedores da Sky inglesa. Não confundir com a Sky brasileira, que não é o mesmo dono. É o mesmo nome, mas não é o mesmo dono. Eles não usam aquela modelo pra fazer propaganda. Não, eles não usam, né? Lá na Inglaterra e na Europa é o Rupert Murdoch. No Brasil é a Liberty Global, que nos Estados Unidos e no resto do continente latino-americano usa o nome DirecTV. Oh! Sério, DirecTV, no México também usa Sky, mas do resto, Argentina, Colômbia e tal, é tudo DirecTV, é o mesmo dono. E DirecTV nos Estados Unidos também. Então, algum tempo atrás Mas, tinha enfim. DirecTV aqui no Brasil. Não, se uniram. E usaram a marca mais conhecida. Isso. Esqueimada. Foi o que a Telefônica fez com a Vivo. Enfim, já Lord Sugar foi tocar a vida dele. Lépido e faceiro. Durante 10 anos foi dono do Tottenham Hotspur nos anos 90. Foi um período extremamente conturbado da vida do clube, acabou vendendo. Tem negócios em imóveis, sinalização digital, que é aquelas propagandas que você vê no shopping. E continua vendendo computadores com a Viglen. Isso é um pouco mais empresa, né? Um pouco mais empresarial. E o que ele é mais hoje em dia, como o homem que demite no Aprendiz Inglês. Volta pra demitir alguém aqui. You are fired. E lembrar que nos 30 anos do lançamento do CPC, Lord Sugar tweetou, como era do jeito dele, o lançamento da máquina. E aí, fazendo a leitura do tweet dele, diz: 11 de abril de 1984 foi um dia muito orgulhoso para mim. Eu lancei o Amstrad CPC 464 a 200 libras. Eu fiz a computação doméstica disponível para todos. É bem personalista, não foi empresa dele, não foi nós, eu. Foi eu. Se você não quer, não concorda, você vai demitir. Aliás, no Twitter, para quem tiver curiosidade, 3,37 milhões de seguidores, 27,3 mil tweets, ou seja, ele faz uso do perfil. Ou ele ou a equipe dele. Não, mesmo que seja equipe, não é equipe, é ele, eu. Mesmo que seja
equipe, ele vai dizer que é ele que tá fazendo. Por mais que seja a secretária que lê os tweets, não, eu estou lendo os... Não, se o lado bom é que ele agora aprendeu a usar o computador, pelo menos o smartphone, né? Pois é. O que ficou da máquina? Hoje em dia, não precisa dizer, até hoje muito desenvolvimento para os Amstrad CPC, muito demo. Se a gente vai lá no poet.net, tem uma penca de demos para ele. Bons gráficos, PSG, não tinha como não ter demo, né? Jogos novos, portes de jogos antigos, os símbolos já comentamos, hardware novo, se a gente for lá no CPC Wiki, interface IDE, expansão de RAM. tem expansão, botar 512K de RAM no CPC e por aí vai. E algumas coisas pro PCW, como um port do Labadia del Crime, e pros NCs, pra Alegria do Giovanni, portaram um CPM pra ele. Do César também tem. E outros programinhas também para o PNC. Como ele tem um Basic, ele tá para programar assembly, então o pessoal brinca de fazer essas coisas. Então, só uma olhada no Poet, deixa eu ver quanto tem de demos aqui, se tem alguma coisa. Bota de 200 a 225 demos. Pouco mais de 200 demos para Amstrad CPC, que é realmente uma marca interessante. Afinal de contas, se você quiser saber mais alguma coisa sobre o que o Amstrad lançou, pergunte para o Lord Sugar quando foi ele que lançou. Ele vai te responder tudo. Ele responderá tudo, absolutamente tudo. Mas se ele quiser. Se ele quiser. E se ele não quiser, You are fired. Exatamente. Às vezes eu fico imaginando ele administrando o clube de futebol, hein, César? Não, fui eu que ganhei o jogo. Não, foi um período extremamente turbulento a passagem dele pelo Tottenham Hotspur. Você sabe como é que eles conjugam o verbo, né? Ele, no caso, eu ganhei o jogo, eu empatei o jogo, vocês perderam. eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. No caso dele, Isso. e eu que empate acontecesse, ou coisa do tipo, e vocês perderam, todos estão demitidos. Fechamos, pessoal? Fechamos, né? Fechamos. Aí demos a nossa passagem aí sobre a Amstrad, né? Sobre o Lord Sugar, sobre os produtos que ele lançou, principalmente o que ele lançou, muito importante. E nessa brincadeira aí já abrimos lacunas na nossa eterna lista de pautas para lançar, para produzir outros episódios em cima de coisas faladas por aqui. Ricardo, Oi. eu não vou jogar no show notes, mas eu vou mandar pra você aqui. Você vai abrir esse link e você vai ver o mundo se chocando. É só pra ele? Quero ver também. Não, pode ver também. Sim, choque. Nossa. Eu lembro desse episódio. Eu vi esse a aparição do Brian Cox e do Alan Shaw no episódio. Eu lembro desse episódio. Agora eu tô lembrando que ele apareceu. Eu lembro que eu vi esse episódio e falou. E ele assiste Dr. Who há mais de 40 anos. Não, na realidade ele quis dizer o seguinte: Ele Dr. Who voltou porque eu permiti. Não, na verdade ele é um grande fã do doutor, inclusive ele ensinou tudo que ele sabe ao doutor. Não, olha, o que ele O falou? doutor foi ele que... Tenho assistido Dr. Who por mais de 40 anos e fiquei muito impressionado. Ficou muito feliz quando eles se aproximaram de mim para fazer uma aparição rápida. É uma honra aparecer num programa tão icônico, sem contar que isso me deu créditos com os meus netos. Olha aí. É só pra gente encerrar aqui, né, nosso episódio, lembrar que no filme Microman tem uma cena que o ator que faz o Clive Sinclair, ele chama o Alan Sugar teria como Marco Mascate, vendedor de porta em porta. Aliás, o ator que faz o Alan Sugar no Microman, É o próprio Alan Sugar? Não, é o próprio. Eles usaram um vídeo. ele dentro do carro. É uma gravação da época. Caramba, o cara parecia um ator pornô dos anos 70. Opa! Que beleza! Sério, não tem maior pinta. Cara, eu ia dizer isso do ator, mas, pô, acabou que acidentalmente estou dizendo dele próprio. Você está demitido, mano. You are fired. nem tem questão, né? Não... Acho melhor que depois dessa a gente vai embora e a gente ser demitido. Antes que o Sandra apareça. Depois dessa, vambora. Senão seremos todos demitidos. Exatamente. O Sander já foi, por isso que ele não apareceu nesse episódio. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham se divertido. Falando de uma máquina que é pouco conhecida no Brasil. Pois é, muito conhecido na Inglaterra, pouco no Brasil. Espanha também, França. Espanha também. Mas os ingleses são esquisitos mesmo. O povo usa sua própria moeda, dirige do lado errado da rua, não usa sistema métrico. E o pior, todas as conexões de força são negativo no centro, positivo na cara. Não, as tomadas. É a tomada inglesa que só eles que usam. Muito esquisito, aqueles pinos imensos, quadradões. Isso. Muito estranho. Pois é. Quem gosta disso é o Garrett. Pois é. Um abraço pro nosso amigo Marcos Garrett, né? Pois. Esteve na Inglaterra há pouco tempo e fez um breve tour. Vocês devem ter visto alguma coisa que a gente botou no Reto Computaria Plus. Sim. E que deve ter adorado esse episódio. Ah, com certeza. Com certeza.
certeza. Episódio 100% em inglês. Então Ele só não vai gostar se o Alan Sugar demitir ele também. vamos sair de fininho, vamos lá tomar o chá. Vamos agora encerrar o episódio. Vamos tomar uma chávena de chá e a gente se vê no 47. É isso, pessoal. Até mais. Exatamente. Tchau, pessoal. Até o próximo. Fui. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Se a gente não for demitido, é claro. Tchau. Bom, eu acho que... Tem sala de reunião hoje? Não tem, né? Já foi semana passada. Enfim, tchau. Até mais aí, gente. Eu vou pegar o chá. Até mais. Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à leitura de comentários e e-mails e outras missivas do episódio 46. A mesa hoje é pentagonal. Estamos aqui, eu, Juan Carlos Castro. E eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Sander Souza. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes, aqui na última ponta do pentágono que estamos invocando o capeta. Ou coisa parecida. Não, a gente não está instalando ainda. Então sim, estamos não? Ah, que droga. Pois é. A gente está instalado numa nanopeb do TI-99. Isso é legal. Eu comecei a fuçar a Assembler de 9900, só que eu não rodei Assembler nenhum, tô fazendo tudo isso, coisas só no papel, ideias de chamar rotinas. Aí comecei a conversar sobre mecanismo de chamar rotinas lá na Atari Age. Tem um tópico lá todo cheio de ideias malucas. Meu Deus! Tá vendo, gente? Vocês ficam ouvindo o podcast, tá vendo como é que isso acaba? A gente faz um episódio do TMS 9900 TI-99, olha o que vai acontecer. Cuidado, vocês podem acabar assim. E o que a galera comentou, bom, começando na parte A, o Jonathan da Silva Santos, que por coincidência no episódio anterior tinha falado que o que mais gostava era dossiê, e o que aparece logo em seguida para ele, mais um dossiê. Diz mais ele, um olha... dossiê, opa, dossiê. Ele falou, opa, que coincidência feliz, no último post comentei que meus episódios preferidos eram os dossiês. Um dossiê francês. Deve ser. É quase um soufflé. Em contrapartida, o segundo post aqui, o Giovanni pode ler, né? Tá, vamos lá. Eu aproveitei para citar que a gente falou isso na nossa sessão de efemérides sobre o Flash Starfighter. Eu lembrei o pessoal aqui que o louco fez a versão desse jogo para Windows, para ser com Windows. Você pode baixar aí, e inclusive se você entrar lá, você vai ver que o cara fez a máquina. Nossa, é uma história muito divertida, porque assim, o protótipo da máquina nunca teve nada, né? Era só uma caixa. Mas ele conseguiu pegar o vídeo, o filme, tirou fotos e literalmente ele reconstruiu a caixa. E aliás, esses caras têm outras reconstruções, tanto de software quanto do case da máquina de arcade de outros jogos fictícios de arcade de filme. Eles têm o Bispo da Batalha? Tem. Será que eles têm o Tron? Eles têm o do Tron. Mas o Tron é fictício. Eles têm Space Paranoid, que é no Tron. Uau. Mas o Tron é fictício. Saiu o Tron oficial em arcade. Não, eu tô falando de Space Paranoid. Ah, tá. Space Paranoid, ok. Quem leu o terceiro comentário? Seja eu, tá aqui, ó. É do Daniel Campos. Não, é do Arthur Gustavo. Que parece o Daniel. O Daniel não é careca. Ao menos não é. Não tem Você vai falar. Não usa cavanhaque. Porra, igualzinho o Daniel, né? Só que muito igual o Daniel, né? Assim, é a maior semelhança de ter o óculos, mas tudo bem. Ô, Sander, continua usando o óculos do Sam Fisher aí. Arthur Gustavo. Para quem gosta de jogos retrô, nem tão retrô assim, o Windows Commander 3 é de graça na Origin, é um bom jeito de relembrar a infância. Boa dica. É uma dica mais do que comentário, mas aí dá a continuação aqui, né? Ricardo Pinheiro aqui, e o Sander irá dizer que esse jogo vale a pena por causa de uma atriz pornô, Ginger Lynn Rock. Você não colocou o sobrenome. O sobrenome, Ginger Lynn Rock, tá? Que faz uma personagem no Windows Commander 3. Eu comprei esse jogo por causa dela. Só teve uma pena aí que, claro, né, pô, ela não contracenava com o ator principal lá. Não tinha as cenas com o ator principal. Luciana invadindo a gravação pra cobrir o Sanders de porrada em 3, 2, 1. Só os 3 cachações aqui no pescoço. E sim. Porra, Sandra, você queria que o Windows Commander 3 fosse um jogo pornô? Não precisava ser um jogo pornô, mas ele podia ter assim uns easter eggs, tipo tem o Grand Theft Auto, né? E enquanto o Sanders se recupera das porradas que ele tomou, Ricardo, você continua aí. É o que eu falei, né, no comentário. Sim, ele sempre cita isso quando a gente fala da série em Commander. Alguém, por favor, corta-lhe a cabeça. Pois é, não, e o detalhe é que você cita isso como WC. Quando eu cito isso no Windows Commander 3, eu vou pro
pro WC. Eu deveria mandar você pro WC porque não é o Wing Commander, é o Wing Commander. Wing Commander. Cortem ali as duas cabeças agora. Pois é, cara, tá errado, não é Wing, tem que ser Wings. São duas asas, né? Uma só. Você já tentou voar com uma asa só? Eu não entendi o que ele falou. Neste exato momento. Tem asa pra tentar voar, né? Mas nesse exato momento, o Nazi Grama invade a gravação e dá um tiro no Sander. A nave é espacial, não precisa ter asa. É verdade. Precisa pra estabilizar. Não Estabilizar onde? Pra estabilizar. Pra estabilizar o que, ô cabeça? No espaço não tem ar. Pô, até é uma boa questão, né, cara? Por que as naves de Star Wars, principalmente, por exemplo, a asa X tem 4 asas? Pra que isso? Pra colocar o armamento na ponta e pra voar em atmosfera. Ai, caramba! Tá tudo bem, mas ela fica. Tá aí, verdade. É um bom argumento. Giovanni, ele acabou de destruir um mito na cabeça do Sandy que ele tinha quase 30 anos. Parabéns. Não. Pior mito que tem ainda é do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O sentido do Indiana Jones estar naquela aventura é nula. Qual dela? Parando pra analisar isso, né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Qual foi o sentido dos indianos... do Indiana contra os nazistas? Ele queria fazer com que os nazistas não encontrassem a arca. O que ele fez? Ele foi lá e encontrou a arca. Quando ele encontrou a arca, os nazistas encontraram ele. Logo, os nazistas encontraram a arca. Antes de conversa, o título original do filme é The Lost Raiders. Não tem Indiana Jones nem nada. Os caçadores... Raiders of the Lost Ark. Só isso. Obrigado. Caçadores da Arca Perdida. Não tem Indiana Jones nesse... E como tem mais de uma pessoa caçando a Arca Perdida, então são os caçadores. Aí Nazi Grammar agora invade novamente e dá mais um arrodo na parede. Mas era um logo ele acabou tendo uma fama. Isso aí. Cara, o sentido do Indiana tá ali é zero. Vamos voltar pro trilho, né? Porque o filme sequer tem Indiana Jones também, tá? Só o segundo tem. E só pra responder o que o Arthur falou, Wing Commander 3, sim, já é considerado um jogo retro, porque ele foi lançado para o 3DO. Oi. Videogame que foi lançado em 1993. Eu quis ver esse negócio do Wing Commander 3. Só uma coisa, se eu fugir o negócio do Wing Commander 3, a Origin disponibiliza os jogos clássicos dela, antigos, durante um período de tempo para você baixar. Então você tem que baixar um aplicativo da própria Origin, botar na sua máquina, e aí você pode descer o jogo, instalar e rodar dentro desse aplicativo, tipo uma máquina virtual, onde você vai rodar o jogo dentro. O Wing Commander 3 ficou disponibilizado durante um período de tempo, acho que foram em torno de 20 dias ou um mês, sei lá. Por ocasião que vocês estiverem ouvindo esse comentário, já não está mais disponível. Deverá ter outro lá disponível no lugar. Ou seja, se você estiver vendo agora, já era. Mas se você é uma pessoa diligente, escuta o podcast e lê os comentários do podcast à medida que eles acontecem, você naturalmente já teve a oportunidade de pegar. Então você vai no site Abandonware da esquina e roda com 2 votos. Pronto. O Arthur Gustavo comentou a questão da atriz, boa referência a pesquisar, e o Juan encerrou comentando. O Arthur Gustavo ficou interessado, né, no negócio da atriz, né? Não imagino porquê. Aí eu disse, dou apoio, adquirir conhecimento eleva o ser humano, ou pelo menos uma parte dele. E sim, voltando ao nosso assunto desse podcast, né? Seguindo com os comentários, o Fábio Bellavenuto, ele escreveu que: "E aí galera, meu primeiro comentário, mas estou ouvindo os podcasts há um tempo. Fui mencionado de novo, o que é uma honra. Parabéns a todos e vou tirar foto do CP300 Jader com as Gambis." Pra quem não se lembra, a adaptação e o mapeamento da pinagem do slot alienígena que a Prológica enfiou no CP300. E ele botou a interface de HD para funcionar no dito cujo. Sim, exatamente. Isso é impressionante, pra ser bem exemplo. Pois é. E daí temos um comentário de Buana Gessel. Uma curiosidade do TMS 9900 é que ele usava tecnologia bipolar e 2L, Injector Logic, enquanto a maioria de seus concorrentes era MOS. Já o TMS 9995 era NMOS e incluía 256 bytes de RAM internamente. Outro processador com registradores virtuais apontado com o registrador W era o Transputer da Inman. O Transputer eu trabalhei com Transputer na época na Ford, uma coisa com Transputer. Nos anos 1990, o grupo tentou criar um processador livre chamado Freedom CPU e a primeira versão era fortemente inspirada no TMS 9900.
100%. Depois o projeto mudou bastante quando outras pessoas assumiram a liderança. Muitos consideram o TMS 430 como uma implementação moderna do TMS 9900. Eu acho mais parecido com o PDP-11, mas realmente existem algumas semelhanças. Já quanto ao TI 99.4a, o mestre Gessel discorre que o TI 99.4a foi um dos micros mais populares para o sistema UCSD depois da Apple e talvez do 6. O UCSD era o que? O sistema operacional University of California é o Pascal deles, é o UCSD. Sim, o CSD Pascal, era o que eu lembrava. O 99.4a, por exemplo, veio com a tira de indicação das funções do teclado com os comandos do Pascal. Por isso não fico surpreso que a Texas tenha pensado em uma versão em microcódigo para P-Code. Não foi a única. O Western Digital, mais conhecido por seus chips para computadores de disquete de HD, tinha um chip chamado de Pascal Microengine, que fazia isso. Pô, interessante. Um outro microcódigo, esses mesmos chips implementavam o LSI 11, compatível com o PDP-11. Quanto a processadores Java, aqui tem uma comparação de apenas alguns deles, né, incluindo a tecnologia JZL1 e JZL2 da ARM. E aí ele traz um link que fica para quem quiser depois dar uma olhada de um comparativo de processadores que rodavam o code Java diretamente. O CSD, se não for a memória, University of California, campus de San Diego. Sim, University of California at San Diego. Tem muitas universidades nos Estados Unidos que é University of Estado at Cidade. A da Califórnia tem 3, né? São Francisco, San Diego e Berkeley. E a UCLA, né? Los Angeles. Essa nunca tá virando interessante. E tem também mas a Caltech tá em... Mas a Caltech é separada. A Caltech é outro universo. Ela é um instituto de tecnologia, não é uma faculdade que eu tinha assim, né? Ó, vamos terminando aqui o 45, o Patiá. Uma coisa que eu falei que no link que o César comenta do Hackaday, do cara que conectou o modem do notebook para acessar a internet sem ter uma linha telefônica, eu achei o link do cara que fez a mesma coisa alguns anos antes com um Dreamcast. Ele criou um simulador de linha telefônica para que o modem do Dreamcast achasse que estava numa central telefônica, e o outro link é que a gente brincou do elevador do MIDI out para acordeon. Eu achei o MIDI in, tá? É o russo louco que fez um acordeon MIDI. Ele tem um violão também, e eu acho que ele tem um piano. Isso dá medo. Agora é hora do papo do seu dia. Mas, Ricardo, gente, com relação a esse acordeon, o importante aqui, ele tem MIDI. Temos um amigo que ele ia desejar ter um acordeon desse. Abraço, Marcelino. Então daí, vamos, antes de passar pro episódio 45, parte B, só fazer um comentário, uma coisinha, tô devendo. Mandar um abraço pro pessoal do Nostalgia Games, a pessoa do Alfredo, do Julix e do Diogo o Estranho, mais os outros que o Débora estão com ele, que eles têm agora um podcast, o NGCast, lá na parte, que tá no episódio número 6. E esses bandos malucos disseram que nós fomos uma das fontes de inspiração deles. Sabe de nada, inocente! Recomendamos que vocês ouçam também, se puderem, prestigiem o podcast deles. Bem legal, então, em casa eles já não falam somente de microcomputadores, de computação clássica, mas eles abrangem um pouco mais os horizontes, que incluem videogames, incluem arcade, tudo, mas também trabalham com os clássicos. Então, se vocês puderem dar uma passadinha, prestigiar lá, dar um joinha, dar uma colaborada, é o que a gente sempre diz. O seu comentário é o nosso salário, a gente precisa ter um retorno, um feedback do que vocês acham, o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando do que a gente está fazendo. Se puderem, visitem lá o podcast, ouçam também o podcast deles, comentem também, deem um feedback deles também, isso é importante. Chamando parceiro, gente boa, nunca foram presos à toa, tá? Nunca foram presos por engano, todos eles, tá? Todas as vezes tinham bons motivos. Isso, vamos pra parte B? Vamos pra parte B. Na parte B a gente começa com um comentário do Rickson, dizendo: parabéns pelo podcast, trabalhei com algumas máquinas que vocês citam nos episódios, tá? Denunciando a idade. Acho improvável que seja deste episódio, né? Porque Texas não aparecia no Brasil. Não, citam nos episódios no sentido amplo da palavra. É mais novo ouvinte, mais um carne nova no pedaço, que foi entrando no Archive Binge, né? Que você ver um webcomic, um blog, e pegar desde o início e perder noites e noites e noites e noites, e quanto mais o tempo passa, mais noites e noites e noites os novos ouvintes vão perder, e vão estar felizes com isso. Assim esperamos, né? Amém. Gustavo Raibarzik, é assim, Ricardo? Ribarzik comentou: na Tijuca, onde morava, tinha uma loja chamada Videogame Center. Olha aí, por acaso eu também conheço ela. Funcionava como um videoclube. Ao se inscrever, você deixava alguns de seus jogos lá, e todo dia podia pegar emprestado 1 ou 2 cartuchos Atari. O acesso
acervo era realmente muito bom. Tinha até jogos da Star Pet. O jogo tido por mais cobiçado era o Tutankhamon, que no final das contas nem era tão bom assim. Porte arcade parecido com o Tutankhamon do CP400 Color. E ele deixa o link aí da Atari Guide. Engraçado que eu também frequentei a Videogame Center, não na época do Atari, posterior, já na época dos consoles 16-bits, Super Nintendo e Mega Drive. O cadastro era tão grande que eram 3 lojas. Uma de videogame, uma só para VHS e outra para CD de música, né? Trilhas sonoras em geral. Na loja de games tinham 2 máquinas de arcade dentro dela. Uma que era a Time Killer, um jogo bem estranho, por sinal, violento, aquela linha Mortal Kombat, mas só que ele era cartoonizado, ele não era digitalizado, igual Mortal Kombat. E um multi-arcade de Neo Geo lá, fazia a alegria da garotada. Bons tempos, eu alugava muitos jogos lá na Videogame Center, realmente. Vai que é tua, Sam. E aqui o Emiliano Fraga, começa bem, né? Olá pessoal, muito bom esse episódio. E o 99 é de fato uma máquina sensacional, realmente à frente do seu tempo. Acho lamentável a Texas não ter aproveitado melhor a oportunidade na época de tornar o TI 99 ainda melhor e mais popular. Como sempre é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas creio que a Texas poderia ter explorado melhor o potencial da máquina, aliado ao fato de ser uma empresa verticalizada no que tange a produção do TI 99. Me chamam a atenção 2 coisas. 1. Fechamento da plataforma. O tiro no pé da empresa foi a partir do momento certo fechar a plataforma para softwares apenas da Texas. Lamentável, isso foi péssimo, cara. Isso daí eu concordo realmente que foi isso, na verdade, é o tiro no pé de qualquer empresa, né? Foi assim com a Sony Betamax, foi assim com a Microsoft querendo meter o... Como é que é, o João? HD DVD. HD DVD, o Dreamcast também com o GCD, né? A bem da verdade... A bem da verdade, gente, esse negócio da Texas fechar aconteceu lá nos estertores finais, quando a plataforma já estava moribunda. Foram só alguns dos badges que saíram desse jeito. Na verdade, então foi o tiro de misericórdia, né? Aliás, eu vou falar um fechamento de plataforma que foi... Quer dizer, foi nocivo só pra ela, né? É o caso do PS2, da IBM. Ah, com certeza. Essa história já foi debulhada a fundo com o nosso mestre... Lécio Vasconcelos. Perfeitamente. Essa é uma história que já foi cantada em verso e prosa. Já voltamos, já falamos desse assunto em mais de um episódio. Então recomendamos episódios. Será lavado em pedra. Episódios 13, 41 e 44. E seguindo a engenharia de obra. Falou isso sem consultar a lista, hein? Foi de memória. Isso é no podcast, né? A gente acaba gravando. Vamos lá, dando continuação aqui. Número 2 das grandes questões da Mil, né? O número 2 faltou memória. Já comentei com o Giovanni, acho... Faltou memória do computador, tá? Faltou memória, já comentei com o Giovanni, acho que isso foi uma falha, a máquina não ter saído com um banco de RAM adicional. E não apenas os 200 bytes mais VRAM, 256 bytes mais VRAM. Os 256 bytes eram de uso específico como o espaço dos registradores e as diversas áreas de trabalho disponível para o processador. Portanto, uma memória RAM propriamente dita fazia falta. Nem que fosse 2 kilobytes a menos, 2 kilobytezinhos. Ia fazendo 256 bytes específicos mais VRAM mais 2 kilobytes. Dessa forma, o TI 99 teria a condição de implementar sistema multitarefa doméstico bem antes de tudo o que havia sido feito. Por essas questões, apesar de ser revolucionária enquanto máquina, arquitetura, etc., era falha enquanto produto, por isso acabou perdendo para o concorrente tecnicamente inferior, muito inferior, né? O VIC-20, e posteriormente foi imolado pelo C64, eu diria até sodomizado. Pervertido. Pô, mas não é, cara? Querer colocar lado a lado TI 99 64, isso aí foi uma sodomização. Mas enfim, o potencial do TI 99 e TMS ficam evidentes nas encarnações posteriores, que acrescentam mais recursos ao espetacular processador de 16 bits. Um grande abraço e parabéns pelos impagáveis momentos para ser nossa. Desse jeito, Carlos Alberto Nóbrega vai contratar o Sander. Deus lhe ouça. Música da Praça Nossa pra terminar o Saga. É só lembrar que a Praça Nossa é cemitério de humorista, tá? Ixi, vai cara, pra lá. eu já tô com o pezinho na cova mesmo, hein? Então, com isso aí,
Fechamos os comentários do episódio 45. Temos alguma coisa a acrescentar, gente? Algum comentário, alguma coisa além do que já falamos? Temos comentário de que o Juan é o feliz possuidor de toda a coleção de softwares do TI 99 que se resume a quantos softwares, Juan? Não tem a conta certa. Cara, o TI não é Aquarius. Tinha uma quantidade muito maior de jogos pra ele. Não chegam a 100, mas... tudo bem, é muito maior. Tipo assim, até o Aquarius tinha 50, o TI 99... Não, tinha menos de 30. O Matheus Aquarius tem menos de 30. Eu acho que o TI 99 tem um total de 80 ou 90. 80 Nossa, sensacional. O Matheus Aquarius, o Juan tem a full set em cartucho físico. Um detalhe, eu tenho 7 em um cartucho físico, o Aquaricart. Ô senhor. Físico mesmo, eu tinha 4 e aí eu fiz um Frankenstein num deles pra ele virar o multicart, né? Porque o cara enviava só a plaquinha de circuito impresso do multicart com instruções pra você abrir o cartucho, botar lá dentro, tirar os adesivos, botar os adesivos que ele mandava, virou um Aquaricart, ficou bonitinho. Resolvido do problema. Fim da história. Então com isso nós temos fechando nossos comentários. Acrescentar que teve recentemente encontro do pessoal do Clube PK. Pra quem entendeu aí que é PK, o que você tá fazendo aqui nesse podcast? Volta, vai ouvir lá dos primeiros. Então foi agora em São Paulo. Infelizmente nenhum de nós pôde comparecer, né? Eles botaram várias fotos no evento do Google Plus. Várias pessoas que tiraram fotos e jogaram lá. A gente vai botar o link aí pra vocês verem o que rolou lá no álbum de fotos do Google Plus. Esse evento tá acontecendo no dia 20 de setembro, só pra ser mais temporal, né? Na verdade, foi na Grande São Paulo, foi em Santo André, um espaço que o sem memória Eduardo Lucas que conseguiu. E infelizmente dessa vez não deu pra eu sair daqui pra ir lá. Não pude comparecer. É porque é complicado. Pagar royalties dessa frase pro Márcio Nunes. É como diria o Márcio, é complicado. Ainda de encontro, só pra lembrar, pra vocês colocarem na sua agenda, no dia 25 de outubro de 2014, teremos MSX, no mesmo local onde foi a Retro Rio. Quando? Então, na sua agenda, dia 25 de outubro. Sábado, para quem não locais onde ocorrer, será a véspera do segundo turno das eleições. Vai ser MSX, o local é o mesmo. E teremos no dia, a princípio, não sei se vai ter mais algum outro até lá, mas nos dias 20 a 23 de novembro, teremos um encontro de usuários de MSX tradicionalíssimo, encontro de Jaú, na simpática e quente e seca cidade de Jaú, interior de São Paulo, onde serão 4 dias de muita fudebagem, muita abobrinha, muita coisa engraçada acontecendo, muita diversão e MSX também, né? Não necessariamente nessa mesma hora. MSX também. de 20 a 23 de novembro, é isso? Isso, quinta, sexta, sábado e domingo. Gente, se os astros se alinharem como eu imagino, eu vou estar de férias nesse período. Olha, férias! Férias, essa coisa existe, eu vou revê-la depois de tantos anos. Você não vai saber o que vai estar fazendo nesse período, né? Você vai tirar férias. Vou sim, senhor. Sei, sim, senhor. Então, eu fiquei 6 anos sem tirar férias, no final, quando eu saí do emprego, eu ganhei uma Kombi. Isso foi prêmio de consolação ou castigo? Não, foi um vale Kombi, né? Eu poderia comprar uma Kombi se eu quisesse, com o cheque da rescisão. Você podia ter comprado, aí você ia entrar no negócio de fretagens. Não, eu teria que ter primeiro uma carteira de motorista. Isso é de menos, cara. Isso aí se resolve. Você podia contratar alguém pra fazer o frete. Eu não consigo passar da fase dos vulcões do Nemesis, significa que eu não tenho condição de dirigir. Aí, um bom bafômetro. Gostei. Vou criar um bafômetro baseado nisso. Depois dessa avaliação, a sugestão do Giovanni de incluir Nemesis como critério de avaliação de motoristas, né? Eu tô achando melhor a gente andando. Eu que também não tenho carteira de motorista, vou andando a pé. Olha só, você e o Adolf Hitler, sem carteira de motorista até agora. Porra, não, mas pelo menos eu não sou vegetariano. João também não tem carteira, tem carteira? É isso que eu ia dizer, eu também ainda não tenho carteira de motorista. Quem vai dar carona pra gente? César Cardoso, eu tenho dúvida, tem? Tem. Dirige. Tem carteira não, a gente não pode confirmar. Sim, claro. Peraí, quer dizer que daqui de quem tá gravando, só quem tem porte de arma sou eu, Sander? E o Kim? Não, e eu tenho porte de arma dupla, né? Ai. Eu tenho
tenho arma de porte e arma de transporte. Who the hell are you? Eu tenho a moto e tenho o carro. Ele pode matar duplamente. Ele pode se matar e matar alguém. Ô, Sandra, não fica feliz não, porque o Kim tem carteira de motorista. Não quer dizer nada. Isso me deprime, cara. Sem sacanagem. Não, isso não é sério, isso não é sério. Como é que ele passou no psicotécnico? Porra, cara. Não é possível, não é possível. Isso daí eu só acredito vendo. Ô, Sander, Detran de São Paulo. Sander, você tem certeza que você quer ficar numa distância pequena o suficiente para poder testemunhar o Kim dirigindo? Tem certeza disso? Não, acredito vendo a habilitação. Nunca na minha vida eu vou sentar num banco ao lado do Kim como carona. Não, ele pode ter de moto, você vai de carona. Bite my shiny metal ass. Não, ele tem de carro e eu tenho a foto da habilitação dele. Quando eu descobri isso, eu fiz questão de pegar e tirar uma foto. Gente, eu não ia acreditar se você só falasse, realmente. Ricardo, nunca mais eu vou em São Paulo. Ricardo, a comprovação que o Detran de São Paulo não é sério. É a comprovação que o Detran de São Paulo tem sérios problemas. Ou tem algum bug no sistema deles. Ou terceira opção, a galera lá tá aceitando doações, se é que vocês me entendem. Não, sim, claro. Essa é a mais provável. Não, pessoal, vamos fechar então? Vamos! Então, a todos vocês que nos ouviram nesse papo recente e não foram demitidos antes de falar da Amistad, nosso muito obrigado. Aguardamos seus comentários. Queremos que vocês retornem para o episódio 47, que posso dizer para vocês adiantar apenas que será daqui a 15 dias. Virá daqui a 15 dias, vocês vão gostar. Eu espero que sim, eu gostei de editar esse episódio e acho que é só isso. Mais uma coisa pra falar, não. Comentem, mandem sinais de fumaça. Obrigado a quem no Twitter, obrigado, inclusive vai um comentário ao nosso amigo Elias Ecociuc, lá do Rio Grande do Sul, tá sempre retweetando notícias de Retrocomputaria, post, sempre mandando pelo Twitter, sempre comentando. Obrigado também ao Thiago Pesenge, que também vem se manifestado via Twitter, conversado com a gente, algumas vezes perguntando algumas coisas, dentro do pauta. A gente tem outros canais, a gente só fala dos comentários, mas é porque a gente não recebe e-mail, não recebe alguns tweets e outros e-mails, então a gente agradece a todos que têm ouvido, tem participado de alguma forma, tem colaborado com a gente. Nosso muito obrigado. E chega de eu falar. Vou embora. Fui. Eu já tinha ido, mas vou de novo. Tchau. Ainda tá pé. Então, até mais, gente. Até daqui a 15 dias e vamos bater no Sunday. Tchau. Valeu, fui. O que eu sou sempre o último a apanhar? Ai, doeu. Fui. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.